Também essa fé prática é uma fé que persevera nos ensinamentos da palavra de Deus. É uma fé que persevera nos ensinamentos da palavra de Deus. Vamos abrir na epístola de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, diz assim: Tu, porém, isso é o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, que era um pastor. E ele fala assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras nas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, isto é, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa forte aqui. Aqui primeiro fala a necessidade, não só para o pastor Timóteo, mas para todos nós, discípulos de Jesus Cristo, a necessidade de permanecer naquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Porque só desta maneira nós nos tornamos sábios para permanecermos salvos pela fé em Cristo Jesus. Crendo que a palavra de Deus, como muitos falam, não foi escrita por homens. Ela foi inspirada por Deus, escrita pelas mãos de homens, mas inspirada por Deus, porque está escrito aqui. A Bíblia foi inspirada por Deus e só através da Bíblia é que nós somos ensinados, repreendidos, corrigidos e educados na justiça de Deus. Para quê? Para que sejamos maduros e possamos praticar, fazer as obras de Deus com maturidade. Então, é necessário fé para perseverar nos ensinamentos da palavra de Deus. E por último, hoje, nós vamos ver a última característica hoje, que são inúmeras, mas a última característica hoje da fé prática nesses últimos dias é uma fé que nos leva ao companheirismo, que coopera ao invés de competir. Novamente, é uma fé que nos leva ao companheirismo, que nos leva a cooperar no lugar da competição. Irmãos em Cristo não competem, eles cooperam uns com os outros. É uma fé que nos leva a sermos companheiros e cooperadores em Cristo e não mais competidores. Não temos que provar que somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, precisamos honrar e considerar o que é do nosso irmão mais importante do que a nós mesmos. Pelo contrário, humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele, não o homem, vos exaltará. Abre na carta de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, 16 a 23. 2 Coríntios, capítulo 8,
Epístola de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16 a 23, fala assim: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito. Tito era um discípulo de Jesus, um apóstolo, né? Era apóstolo, amor, Tito? Tito era um líder na casa de Deus. Era um líder, eu não sei se ele era apóstolo, mas ele era um líder na casa de Deus. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor Jesus, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, mostrando a importância do companheirismo e da cooperação de uns para com os outros. Havia entre eles uma fé que gerava um amor solícito. Aqui no versículo 16 fala que Tito tinha a mesma solicitude por amor de vós. Um amor solícito é um amor que se coloca à disposição para ajudar, para cooperar. Mostra também uma fé que gera um amor cuidadoso. No versículo 17 fala que ele se mostrava cuidadoso. Um amor voluntário, fala que Tito ele foi voluntariamente até os irmãos para cooperar com eles, para ajudá-los. Fala de uma fé que gera um amor companheiro. No versículo 19 fala que o irmão ele era nosso companheiro no desempenho da graça, isto é, do chamado de Deus. Também fala no versículo 23 que Tito era companheiro e cooperador com eles. Fala de uma fé que gera um amor honesto. No versículo 21 fala que o apóstolo Paulo tinha preocupação de ser honesto não só diante de Jesus, mas diante dos homens. Fala de uma fé que gera um amor zeloso. Fala no versículo 22 que eles tinham zelo, que o irmão tinha zelo e que o zelo dele aumentava mais e mais. Zelo, cuidado. Precisa fé para viver tudo isso que nós acabamos de ler, esse companheirismo, esse cuidado, essa solicitude, essa disposição de estar cooperando e amando e ajudando uns aos outros. E esse companheirismo é o companheirismo que nós vemos no meio das lutas. Abre lá
na carta de Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25 diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Aqui primeiro mostra que o apóstolo Paulo passava por lutas e necessidades. Então, essa pregação idiota de que cristão não passa nem por lutas ou necessidades é tolice. Porque aqui mostra que o apóstolo Paulo passava por lutas e ele tinha Epafrodito como seu companheiro e cooperador de lutas. E não só isso, mas também como aquele que auxiliava o apóstolo Paulo nas suas necessidades. Companheirismo para rir só não adianta não, meu querido. Companheirismo só para participar das festinhas sociais dentro dos templos não é companheirismo. Companheirismo é chegar junto quando uma irmã está passando mal e você vai lá orar por ela e cuidar dela. Companheirismo é saber que alguém está sem comer, o que comer dentro de casa e você abrir a sua despensa e tirar do que é seu e dividir com aquele que está passando fome. Companheirismo é alguém está chorando e ao invés de você sair acusando, você chorar e oferecer ajuda. Ninguém vê companheirismo nas festas de casamento, nas festas de aniversário, nos chás de bebê, nos chás de panela. Aí tudo são flores. Companheirismo são nos vales de lágrimas e dor. Abre em Filemão, carta de Filemão. Fica depois da carta de Tito, antes de Hebreus. Filemão, versículo, que não tem capítulo, é um capítulo só. Filemão, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, o próspero de Cristo Jesus. É isso que está escrito? Paulo, o ricaço de Cristo Jesus, é isso? Não. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, estava numa prisão. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está, aonde? Em tua casa. Quantos ensinamentos? Primeiro ensinamento: cristão é preso. Cristão sofre perseguição. Ai, eu sei bem disso. E a perseguição, meu querido, não se engane, começa com os seus próprios familiares, na sua própria casa. Mas Deus sempre levanta alguém para passar a luta junto com a gente, colaborando, companheiro de luta. E aqui mostra que a igreja se reunia na casa de Arquipo, que era companheiro de luta do apóstolo Paulo. Igrejas são vidas e elas podem se reunir numa sala de estar. Essa semana eu recebi um documentário verídico de que lá nos Estados Unidos caiu muito a construção de templos e as igrejas estão se reunindo dentro das casas. Inclusive houve depoimento de um pastor onde a igreja está reunida na sua sala de estar. E tem sido uma bênção. Isso está se tornando cada vez mais comum. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, diz a palavra. Deus habita em templos de carne e osso. Eu, você.
Companheirismo também se vê quando um auxilia o outro para fazer a vontade de Deus. Volta lá para a carta de Filipenses. Eu já estou terminando. Carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Companheiros de jugo, auxiliando um ao outro para fazer a vontade de Deus, para pregar o Evangelho. Também companheirismo é algo comum ao corpo de Cristo. É um mover do genuíno corpo de Cristo que é a igreja. Abre lá na carta de 1 Coríntios. Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24 a 26. Carta de 1 Coríntios capítulo 12, 24 a 26 diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Que corpo? O corpo de Cristo, a igreja. Concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha honra, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, sem discriminação, sem tapete vermelho. Versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram ou se regozijam. Isso é companheirismo. E para terminar por hoje, o companheirismo, ele existe quando há uma cooperação que traz refrigério. Para terminar, o último texto está na carta de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15 a 18. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15 a 18. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanes são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunado e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Companheirismo que se consagra para servir aos irmãos, aos santos. Companheirismo que coopera de forma prática com obras para abençoar uns aos outros. Companheirismo que supre necessidades, mas principalmente que traz refrigério para o espírito, para a alma. Homens assim devem ser reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Amém? Eu vou chamar o pastor José Arthur para orar com vocês. Amém? Fica aí, ore junto com o pastor José Arthur.